Nós temos diante de nós, nesta noite, um texto da palavra de Deus, no qual o profeta Amós, ele nos mostra uma outra face do seu ministério, do seu chamado profético. Nós temos visto até aqui Amós trazendo uma palavra de juízo contra o povo de Israel, aquela nação pecaminosa, aquela nação que era desobediente, que estava no desagrado de Deus. E Amós reiteradamente apresenta para aquele povo, para aquela nação, a mensagem de Deus alertando quanto ao pecado do povo e avisando ao povo do julgamento, do juízo de Deus contra o pecado daquele povo, contra aquela nação. E agora, irmãos, nós nos encontramos com um homem que estava lutando com Deus. Aqui nós encontramos Amós intercedendo pelo povo. Então nós vemos Amós não apenas ou não somente denunciando o pecado do povo, mas também intercedendo em favor do povo para quem ele pregava. Eu gosto de citar para os irmãos aqui as palavras do reverendo Charles Spurgeon, que foi um homem de Deus, um pregador da palavra. E Spurgeon costumava dizer para a igreja a qual ele era pastor, lá na Inglaterra, ele costumava dizer o seguinte: se vocês pararem de orar por mim, eu não poderei mais pregar para vocês. Eu não poderei pregar se vocês não orarem por mim. Aqui, irmãos, nós vemos o inverso. Amós era um pregador. Amós era um arauto de Deus, trazendo a mensagem, trazendo o anúncio de Deus para aquela nação. Amós também era um intercessor. Ele não apenas fala de Deus ao povo, ele fala a Deus a respeito do povo. Ele intercede a Deus em favor daquele povo. E observe, amados irmãos, essa é uma das tarefas do pregador. O pregador não é aquele que se levanta diante do povo para pregar apenas. O pregador precisa orar por aqueles para quem ele prega. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que só prevalece em público diante dos homens aquele que primeiro se humilha em oração diante de Deus. Nós nos lembramos da decisão dos apóstolos, lá no livro de Atos, capítulo 6, quando chega para os apóstolos uma queixa, um problema, e eles precisavam resolver aquele problema, aquela queixa. Era que as viúvas de um determinado grupo, de uma determinada parcela, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição do pão, na distribuição diária, no auxílio aos necessitados. E os apóstolos disseram: não convém a nós abandonarmos o ministério da palavra para servir às mesas. E os apóstolos dão um conselho para a igreja e dizem: olha, escolham entre vocês 7 homens
para que se encarreguem deste serviço, enquanto nós, os apóstolos, nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. A oração anda junto com a palavra. Amós era um intercessor. Ele trazia a palavra de juízo, a palavra de alerta, mas ele também intercedia por aquele povo para quem ele falava, para quem ele pregava. E aqui, irmãos, nós vemos um homem lutando com Deus, em oração. E nós queremos observar, à luz desse texto, algumas verdades. E a primeira delas, irmãos, é que Deus, ele revela a sua intenção para com os homens. A sua palavra, a palavra de Deus, ela nos mostra qual é a intenção de Deus para com a humanidade. E Deus, em sua palavra, nos mostra as bênçãos para aqueles que obedecem a Deus, e a palavra também nos mostra o juízo, o castigo para aqueles que desobedecem a Deus. Nesse texto aqui, Deus está mostrando a Amós o que vai acontecer com aquele povo caso eles não se arrependam. E é nesse diálogo, nós podemos perceber aqui um diálogo entre Deus e Amós. É nesse diálogo que Deus está mostrando ao seu profeta o que vai acontecer com aquele povo. E observe, irmãos, nós cremos no ministério profético. Nós cremos que Deus fala ao seu povo através dos seus servos. Nós não cremos em adivinhação. Nós não cremos nessas práticas em que as pessoas ficam tentando adivinhar o futuro dos outros e, como dizem alguns, jogando profetada em cima do povo. O ministério profético está na palavra de Deus. Eu já falei aqui para os irmãos, uma vez uma pessoa me perguntou: na sua igreja, vocês trabalham com revelação? A pergunta foi dessa forma. Na sua igreja, vocês trabalham com revelação? Eu disse sim. A revelação de Deus que Ele nos entregou. Aqui está a revelação de Deus. Aqui está, amados, a palavra de Deus que nos mostra o que Deus requer de nós, o que Ele espera de nós. Aqui está a palavra de Deus que nos mostra o que está reservado para aqueles que obedecem a Deus e cumprem a sua vontade. E aqui também está revelado a nós aquilo que espera os rebeldes, os desobedientes e aqueles que não obedecem a Deus. Essa é a revelação de Deus. E Deus revela a sua palavra através da exposição fiel da sua palavra. Quando o homem de Deus se levanta diante da igreja de Deus, diante do povo de Deus, para expor fielmente a Escritura, não é para contar história, mas é para expor a Escritura fielmente, Deus está falando ao seu povo, através dos seus servos, dos seus profetas. Então, irmãos, Deus mostra aqui a Amós, e Deus aponta 3 situações. Deus faz aqui uma revelação a Amós de 3 situações, 3 juízos que Deus está preparando para aquele povo. O primeiro está nos versos 1 e 2. Isso me fez ver o Senhor Deus
Eis que ele formava gafanhotos ao subir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles, ou seja, os gafanhotos, comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como vai sobreviver, como vai subsistir Jacó, ou seja, a nação de Israel? Porque ele é pequeno. Observe, amados, a primeira visão que Deus mostra a Amós, que é uma visão de juízo contra o povo, é a praga de gafanhotos. Quando a gente lê a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a gente vê que a praga de gafanhotos era algo muito temido pelo povo, especialmente numa realidade em que a vida girava em torno da agricultura. Então os gafanhotos vinham e devoravam tudo, e isso significava fome, miséria, destruição. Era isso que Deus estava mostrando a Amós. Agora observe, amados, a visão que Amós tem sobre os gafanhotos não é apenas na questão material de insetos que viriam para destruir a lavoura. Isso tinha um significado, tinha um simbolismo maior. Falava do juízo de Deus e da destruição que Deus traria sobre aquele povo, sobre aquela nação. E uma coisa que esse texto nos ensina é que é Deus quem traz esse juízo. É Deus quem castiga os rebeldes, os desobedientes. Aquele povo andava em rebeldia, em idolatria, em desobediência, prestava um culto idólatra, oprimia os pobres e os necessitados. Os poderosos torciam a justiça, oprimiam os necessitados. O profeta Amós vai falar mais de uma vez aqui, ele vai falar algumas vezes, que eles tornavam a justiça em algo amargo. A justiça tornava-se, ou havia se tornado, amarga. E Deus está dizendo: olha, eu vou castigar, vou trazer o juízo a vocês por conta de tudo isso. E Deus está mostrando com isso, irmãos, que é Ele o responsável por trazer o juízo. A Escritura nos diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus disse: não temam aquele que só pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma. Antes, temei aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Esse texto nos mostra também, meus amados, que mesmo assim, aquilo representava destruição, porque destruiria a plantação, destruiria a erva, diz o texto aqui, a erva serôdia. Ou seja, isso aqui é uma referência àquilo que representava a sobrevivência do povo. Eles haviam pago seus tributos ao rei, isso fazia parte do contexto. Eles tinham que pagar um tributo ao rei da própria lavoura, de tudo aquilo que eles produziam. E ao que nos indica o texto aqui, Deus iria esperar eles pagarem o tributo ao rei, porque o costume era que a primeira colheita era para o rei, e depois é que eles iriam tirar deles, para a sua própria sobrevivência. E Deus está dizendo: depois que vocês pagarem o rei aquilo que é devido a ele, eu vou destruir a plantação de vocês, eu vou destruir vocês, vocês vão perecer. Isso aqui simbolizava justamente a destruição do povo. Mas observe, amados, Deus, Ele dá uma segunda visão a Amós, verso 4: isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. A segunda visão que Amós tem aqui
é do fogo. E nós sabemos, irmãos, que na Bíblia o fogo sempre representa a destruição. Há situações, há passagens na Bíblia que apontam o fogo como algo purificador. Mas até nessas passagens, até nessa figura do fogo como algo que purifica, nós precisamos entender o aspecto destruidor do fogo. O fogo purifica destruindo as impurezas. E o fogo sempre é apresentado na Bíblia como algo que vem como juízo, destruição. E Deus está dizendo àquele povo que vai trazer fogo. A visão que ele dá a Amós é essa. Deus, ele chama, diz o texto, mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, para exercer o seu juízo, e este consumiu. Veja, amados, mais uma vez, observe, é Deus quem traz o fogo consumidor, é Deus quem traz o fogo destruidor. Deus chama o fogo e ele vem, ele atende. Isso aqui é uma figura. Deus chama o fogo e ele atende. O fogo escuta a voz de Deus, obedece a Deus e vem e cumpre aquilo que Deus ordenou, destrói. E é interessante, irmãos, que quantas vezes Deus chamou o seu povo ao arrependimento e eles não obedeceram. Quantas vezes Deus chamou o seu povo ao arrependimento e ele não o escutou, ele não deu ouvidos. E Deus continua fazendo isso. Deus continua chamando os pecadores ao arrependimento. Talvez você está aqui nessa noite ouvindo esse chamado de Deus. Quem sabe você ainda está em pecado e você sabe disso. Talvez você ainda não se arrependeu dos seus pecados e Deus está te chamando. Assim como ele usou naquele dia aquele profeta Amós para chamar o povo e mostrar aquilo que iria acontecer, Deus está usando hoje seus profetas, seus pregadores, seus servos para mostrar a sua palavra, para expor a palavra e mostrar o que vai acontecer. E a Escritura diz, amados, que o juízo de Deus é fogo consumidor. Tem uma palavra do apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses que me chama muita atenção quando ele diz que quando Jesus vier com os anjos do seu poder, ele virá trazendo alívio para aqueles que creram no Evangelho. E para aqueles que continuam rebeldes e não obedecem ao Evangelho de Jesus, diz o apóstolo Paulo, ele virá em labareda de fogo, trazendo destruição, juízo, contra todos aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o fogo traz destruição total. O fogo é fogo consumidor. Observe que o texto diz que esse fogo, verso 4, ele consumiu tudo. Consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. A ideia do profeta aqui é que não sobrou nada. E Deus ainda mostra outra figura a Amós. Verso 7, o prumo. A terceira visão de Amós é um prumo. Diz aqui, mostrou-me também isto, eis que o Senhor esperava, ou estava, sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Talvez nem todos saibam o que é isso, mas muitos aqui sabem o que é um prumo. O pedreiro, quando ele está levantando uma parede, ele usa um instrumento chamado prumo. Geralmente é um pedaço de cordão, um cordão longo, que tem um peso amarrado em uma das pontas. Aquilo é um prumo. E quando ele levanta, ele vai levantando a parede e ele vai colocando o prumo.
Qual é o objetivo? É identificar se a parede está aprumada. Identificar se a parede não está torta. E se a parede estiver torta, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que desmanchar, ele tem que derrubar e fazer de novo, usando o prumo. A visão de Amós aqui é essa. Deus mostra a Amós uma visão na qual o Senhor estava sobre um muro que foi levantado a prumo. Deus tinha o prumo na mão. Deus pergunta: o que é que tu vês, Amós? Amós responde: eu vejo um prumo. Verso 8. E Deus diz a Amós: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Isso aqui tem um significado. A ideia, a figura aqui é que aquele muro que foi levantado, ele estava torto. Ele foi levantado, mas ficou torto. E Deus está passando o prumo ali. Deus está colocando aquele prumo. Mas aquele prumo não passou. Ou seja, aquele muro não passou no teste de Deus. Ele foi pesado e achado em falta. E Deus está dizendo: não passarei no meio dele. Ou seja, ele foi reprovado. Portanto, observe, amados, Deus aqui ele se apresenta a Amós como um juiz. Israel é provado pelo prumo de Deus, pelo prumo da justiça de Deus. Observe que nas duas primeiras visões, a visão dos gafanhotos e a visão do fogo, o profeta aponta para aquilo que Deus iria fazer, o juízo que Deus iria trazer contra o povo, e o povo iria ser totalmente destruído. E Amós faz um pedido a Deus nessas duas primeiras visões, e nós vamos falar sobre elas em alguns instantes. Mas observe, a terceira visão nos mostra que Deus estava fazendo um teste com o seu povo, e esse teste reprovou o povo. Diz o texto que o muro foi levantado a prumo, ou seja, Israel foi criado, foi levantado a prumo, dentro da lei de Deus, dentro das normas que Deus havia determinado ao seu povo. A ideia de um muro levantado a prumo é essa: é um povo que foi construído, um povo que foi levantado no prumo, mas que naquele momento, naquela altura de sua história, aquele povo estava em falta. Aquele povo saiu da rota que Deus havia determinado para eles. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar atenta, porque ela pode facilmente sair da rota, sair do prumo. Esse texto nos mostra que Deus, ele prova o seu povo. Esse texto nos mostra que Deus, ele requer que o seu povo continue, que o seu povo mantenha-se no caminho reto. Israel se desviou, mesmo tendo sido formado dentro da vontade de Deus. É interessante, irmãos, o texto lá de Deuteronômio, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós o Senhor nosso Deus. Veja, o texto de Deuteronômio diz: não há nenhuma outra nação que tenha o Deus que nós temos, que está tão próximo, que é tão chegado a nós. Ele diz no verso 8: e que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Nenhuma outra nação tem o Deus que nós temos. Agora observe,
Quem é que está dizendo isso? É Moisés. Lá no início da história da nação, esse povo não havia ainda nem entrado na terra. E Moisés está mostrando: olha, cuidado, nós somos privilegiados. Que outra nação tem o privilégio que nós temos? Nós temos o nosso Deus. Que outra nação tem um Deus como nós temos? Nós temos a lei, nós temos as normas de Deus, os mandamentos de Deus. Que outra nação tem isso? Que outra nação tem esse privilégio? Mas aquele povo desprezou o privilégio que Deus concedeu a eles. E então, eles foram reprovados no prumo de Deus. Deixa eu perguntar para você. Imagine essa figura. E o muro aqui não é mais Israel. O muro é você, eu e você. Somos nós. Como é que estamos nós diante de Deus? Do mesmo jeito que Deus colocou o prumo lá em Israel, Ele está colocando na minha vida e na sua. Ele está colocando em mim e em você. E será que nós estamos achados em falta? Ou será que nós vamos precisar ser destruídos como Deus teve que fazer com aquela nação? Agora observe, meus amados. Nessa terceira visão, há uma coisa diferente aqui. Na primeira e na segunda, Amós intercede pelo povo. Observe, nós vamos encontrar, irmãos, Amós intercedendo pelo povo, pedindo a Deus: Senhor, tem compaixão, Senhor, não faz isso. Amós, ele intercede pelo povo. E é interessante, irmãos, observar uma coisa. Eu preciso que você esteja bem atento a isso, porque o texto diz que diante da intercessão de Amós, Deus se arrependeu daquilo que ele estava preparado para fazer. O que é que significa isso? E o que é que Deus pode fazer em nossa vida quando nós intercedemos a Ele? Irmãos, nós temos estudado aqui sobre oração. Tem alguns dias, na escola dominical, nós estudamos alguns domingos sobre oração. Uma das coisas que a gente sempre fala é que é mais fácil falar de oração do que orar. E a gente sabe disso. Uma das coisas que a igreja também conhece e está cansada de saber é que a reunião de oração é o termômetro espiritual da igreja. E se você quiser saber o termômetro espiritual de qualquer igreja, visite ou frequente a reunião de oração da igreja e você vai saber, você vai ter uma noção do termômetro espiritual da igreja. E nós sabemos a dificuldade que nós temos com isso. Mas, amados irmãos, o que é que Deus faz quando a gente ora? Será que nós estamos crendo? Será que nós cremos no poder da oração? Será que nós lutamos com Deus em oração? Amós está lutando com Deus aqui. Isso nos lembra muito Jacó. Quando a gente fala em lutar com Deus, a primeira figura que vem à nossa mente é Jacó. Jacó lutou com Deus. Amós está lutando com Deus. E eu e você? Nós lutamos com Deus em oração?
Olha o que a palavra de Deus diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está, amados irmãos, o segredo. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos humilharmos diante de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos convertermos dos nossos maus caminhos. Se nós fizermos isso, o Senhor nos garante: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei suas feridas, curarei suas enfermidades. Mas a grande questão, amados irmãos, será que nós estamos fazendo isso? Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a minha e a sua vida de oração? Será que a gente só ora se vier para o culto de oração? Tem gente que pergunta isso, mas a gente só pode orar se for no culto de oração, porque o pastor fica, né? Direto, o tempo todo: irmãos, venha para o culto de oração. Só falta o pastor chorar e implorar para os irmãos irem para o culto de oração. E aí, mas a gente não só ora se for no culto de oração. Eu concordo. A gente não ora só no culto de oração. Mas o fato de que eu não me sinta desejoso de frequentar a reunião de oração da minha igreja não é um bom diagnóstico. A menos que eu não possa. A menos que eu realmente esteja impossibilitado, por qualquer motivo que seja. Mas pelo simples fato de não sentir vontade, de não sentir desejo, de não estar afim, de não sentir a necessidade, porque a oração, irmãos, é uma necessidade na nossa vida. Nós precisamos orar. Não é Deus que precisa que nós oremos, somos nós que precisamos orar. Oração é necessidade, é bênção de Deus na nossa vida. E isso é um diagnóstico da nossa vida espiritual. Agora observe, irmãos, Amós, então ele ora por aquele povo, ele intercede. A gente vai caminhar aqui para o fim, observando a oração de Amós e a resposta de Deus. No verso 2, diz assim: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como é que Jacó vai sobreviver? Observe, irmãos, Amós não ergue a sua voz para reclamar do povo. Amós não mostra que aquele povo era um povo importante, era um povo especial. Amós não está mostrando: Senhor, esse povo se arrependeu do jeito que aconteceu lá em Nínive. Porque Jonas foi pregar em Nínive e a mensagem de Jonas era igual à mensagem de Amós: se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. Só que a diferença foi que em Nínive o povo se arrependeu. E o que aconteceu? Deus perdoou o pecado do povo e Deus não destruiu aquele povo, não efetuou, não executou o juízo. Mas isso não tinha acontecido com Israel, e Amós sabia disso. Amós sabia que aquele povo continuava rebelde contra Deus. Então Amós, observe, irmãos, em humildade, em humilhação, Amós clama a Deus e diz: Senhor, esse povo é pequeno, eles não vão resistir, eles não vão sobreviver. Observe, irmãos, a compaixão de Amós por aqueles por quem ele estava orando. E Amós, ele também recebeu a rejeição daquele povo.
Já parou para pensar como nós, muitas vezes, a gente vai pregar para uma pessoa e a pessoa não quer dar ouvidos, a gente fica com raiva, a gente fica chateado, a gente fica indignado, e embora a gente não diga, mas às vezes dá vontade de dizer, é bom que morra mesmo, é bom que pereça mesmo. Não quer se arrepender, não quer aceitar Jesus como Salvador, então morra. Amós faz diferente. Amós estava sendo rejeitado por aquele povo. Eles não deram ouvidos à mensagem que ele estava pregando. E ele clama em humildade, em compaixão e com um senso de urgência. Senhor, observa o verso 5. No verso 5 ele diz assim: Senhor Deus, cessa agora esse castigo. Cessa, Senhor, eles não vão aguentar, eles não vão suportar. Veja, ele diz no verso 2: Senhor, perdoa, eu rogo, eu te imploro. É como se Amós estivesse ali de joelhos diante de Deus, clamando e chorando e dizendo: Senhor, eu te imploro, perdoa o pecado desse povo. Irmãos, nós precisamos resgatar esse fervor. A gente só conhece da história, dos tempos passados, de homens de Deus que se quebrantavam e choravam, lamentavam e derramavam lágrimas por causa dos pecadores que não queriam arrependimento, que não queriam se arrepender, e eles clamavam e choravam diante de Deus. A gente não tem feito isso. Nós estamos muito alheios, nós estamos levando a vida do jeito que dá. Na verdade, nós estamos sendo levados pela vida. A gente vai no embalo, a gente frequenta a igreja, mas a gente está tão envolvido com muitas coisas, e a gente frequenta a igreja muitas vezes como um ritual, como algo que está dentro do nosso programa, dentro da nossa agenda. Então a gente vem, frequenta, mas muitas vezes estamos com uma vida espiritual totalmente desconectada com Deus, fria, e não temos tempo de orar, não temos preocupação de orar. E aí nós temos amigos, nós temos familiares, parentes, pais, filhos, enfim, nós temos pessoas que amamos. E será que nós estamos derramando alguma lágrima por essas pessoas que nós amamos? Nós temos colocado essas pessoas diante de Deus e em humildade, com senso de urgência e compaixão no nosso coração, dizer: Senhor, perdoa essa pessoa, seja ela quem for, essa pessoa para quem eu estou pregando, essa pessoa que eu estou lutando tanto por ela. Nós temos lutado com Deus pela salvação dos pecadores. Porque observe, irmãos, Amós lutou com Deus, e no primeiro momento e no segundo momento, no primeiro e no segundo momento, o texto diz que Deus se arrependeu. Verso 3: Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. No verso 6: E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor. Eu não vou castigar Amós. Isso faz lembrar aquela luta de Abraão, né? Abraão lutando com Deus. Senhor, Deus tinha dito a Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão disse: ó Senhor, e se tiver 50 justos, tu vai destruir? Deus disse: não. Aí não tinha. Se tiver 40, destrói? Deus disse: não. Aí não tinha 40. E Abraão foi descendo de 10 em 10, até que chegou ao ponto de que não tinha nem 10.
Mas observe, Abraão lutou com Deus e Abraão conseguiu salvar o seu. Quem era que estava lá? Ló, sobrinho de Abraão. Abraão conseguiu salvar o seu. Deus destruiu a cidade. Deus destruiu aquele povo. Mas aqueles por quem Abraão lutou em oração, Deus salvou. Nós estamos lutando pelos nossos. Observe, irmãos, o texto diz que Deus se arrependeu. Deixa eu explicar isso aqui para a gente encerrar. Porque é muito comum as pessoas perguntarem se Deus se arrepende. Inclusive, eu tive que responder essa pergunta faz poucos dias. A pessoa chegou e disse: pastor, como é esse negócio do arrependimento de Deus? Afinal de contas, Deus se arrepende? Veja, irmãos, nós sabemos que Deus é imutável. Ele não muda. Então, como é que a gente entende essa afirmação quando o texto diz que Deus se arrependeu? Deus, ele é imutável, ele é santo, ele opera segundo a sua justiça, segundo a sua santidade. Quando o pecado se manifesta, Deus deve punir o pecado por causa da sua santidade. E Deus aqui, irmãos, ele age de acordo com o pedido de Amós. Deus, no primeiro e no segundo momento, Deus ele suspendeu o castigo, mas não foi porque o povo se arrependeu, foi porque Amós clamou. Só que o povo continuou em rebeldia, em pecado. E Deus, ele não deixa de punir o pecado. Então, como é o arrependimento de Deus? Veja, irmãos, existem figuras de linguagem na Bíblia que atribuem a Deus características do homem, para que a gente possa entender o que o autor bíblico está ensinando. Então, por exemplo, você vai encontrar lugares na Bíblia dizendo que Deus tem mão, que Deus tem braço. Mas Deus é espírito. Ele não é como nós. Nós temos 2 braços, 2 pernas. Deus não é como nós. Mas a Bíblia, quando afirma que Deus tem mão, ela está querendo nos ensinar algo. Então, ela aplica uma característica física do homem para ensinar que Deus tem poder. Quando fala no braço de Deus, na mão de Deus, no braço, está falando no poder de Deus. Isso é uma forma de aplicar uma característica física do homem. Isso chama-se antropomorfismo. Você não pode decorar essa palavra não, que ela é complicada mesmo. Mas é quando se aplica uma característica física do homem a Deus. No caso aqui, não é a característica física. O profeta está falando do arrependimento. É um sentimento. E o arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem. Por que é que eu e você nos arrependemos? Você já se arrependeu de alguma coisa da sua vida? Tenho certeza que já. E quando é que você se arrepende? É quando você fez alguma coisa errada. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha feito. Estou arrependido. Então, por que você fez? Porque você não sabia. Você não conhecia o resultado. Se eu soubesse, eu não tinha feito, eu estou arrependido. Esse não é o caso de Deus, porque Deus sabe. E Deus não apenas sabe, Deus decreta. Então, nós temos aqui uma figura de linguagem que o nome dela é mais complicado do que o primeiro que eu falei.
Quando você aplica uma característica física do homem a Deus, é antropomorfismo. Quando você aplica uma característica do pensamento, uma característica não física a Deus, chama-se antropopatismo, é o que ele está fazendo aqui. Ele está aplicando a Deus uma figura para mostrar apenas que Deus suspendeu o castigo, atendendo a oração do profeta. Quando ele diz Deus se arrependeu e não vai mais fazer, é que Deus suspendeu o castigo. Os irmãos devem estar lembrados no primeiro capítulo de Amós, que Deus diz assim: por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Lembra disso? Por 3 transgressões e por 4 não sustarei. Aqui Deus sustou, suspendeu. É apenas isso que ele está querendo dizer. Ele está aplicando uma característica para que nós possamos entender o que é que Deus está fazendo. Não é que Deus se arrepende como nós nos arrependemos. O arrependimento de Deus não é o nosso. Nós nos arrependemos porque somos falhos, somos fracos, imperfeitos e não sabemos das coisas. Aí a gente faz coisas que depois se arrepende. O arrependimento de Deus aqui é no sentido de que ele ouviu a oração do profeta. Lá em Nínive, no livro de Jonas, Deus se arrependeu do mal que ia trazer, ou seja, do juízo que iria trazer contra a nação de Nínive. Ali, o arrependimento de Deus é no mesmo aspecto aqui, mas qual foi a causa do arrependimento de Deus ali? Foi o arrependimento do povo. Então, o povo se arrependeu. E em resposta ao arrependimento do povo, Deus suspendeu o castigo. O que é que isso tem para dizer para nós? Para a gente terminar. Deus é o mesmo. Ele não mudou. A palavra nos diz que Ele vem em chama de fogo para destruir todos aqueles que permanecem rebeldes e não obedecem ao Evangelho. Mas, da mesma forma que Deus ouviu o clamor dos seus servos no passado, Ele ouve o nosso clamor hoje. Clame a Deus por aqueles que você ama. Clame a Deus por aqueles que você quer salvar. Quando eu digo você quer salvar, entenda o que eu estou dizendo. É claro que quem salva é Cristo. Deus, por aqueles que você deseja ver Deus salvá-los. Uma outra verdade, amados irmãos, é que quando o pecador se arrepende, Deus suspende o castigo. Quanto a isso não há dúvida, nós não temos o que questionar. Aquele que permanecer rebelde contra Deus em seus pecados, ele será condenado. Ele sofrerá o justo juízo de Deus. Você precisa entender uma coisa: toda a humanidade está perdida. Todos os homens estão debaixo da condenação de Deus. Leia o capítulo 3 de Romanos e você vai entender isso. Você pode ler a carta toda, mas especialmente o capítulo 3 de Romanos. Não há um sequer que faça o bem, nenhum. Toda a humanidade está perdida, mas para todo aquele que se arrepender dos seus pecados, Deus vai sustar o castigo, vai suspender o castigo e vai salvar. Eu quero terminar lembrando o que diz o profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Só o finalzinho do versículo, ele diz assim: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus é misericordioso.
Ele salva aqueles que se arrependem, aqueles que abandonam os seus pecados, aqueles que deixam os seus pecados. Não se esqueça do que ele disse lá no livro de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer que Deus lhe escute? Faça isso. Se humilhe, ore, busque a Deus, se converta dos seus maus caminhos. Como igreja, nós queremos que Deus nos escute. Irmãos, o profeta Abacuque diz: aviva em nós a tua obra, Senhor. Essa deveria ser a nossa oração todo dia. Nós precisamos disso, irmãos. A gente muitas vezes fala: a igreja está fria. Há um esfriamento muito grande nos dias em que nós estamos vivendo. Isto é verdade. A igreja, eu digo de um modo abrangente, não estou falando exatamente apenas da nossa igreja, mas de um modo mais abrangente, de um modo geral. A igreja está enfrentando tempos de frieza espiritual. E nada mais é do que o que nós vimos, ou do que o que nós vemos, o que o Senhor Jesus fala: encontrará fé na terra o Filho do Homem quando Ele vier? Mas, irmãos, Deus tem feito isso ao longo de toda a história. Deus pode avivar a sua obra no meio do seu povo, e Ele pode fazer isso aqui, no nosso meio, na nossa igreja, no meio de nós, nesta comunidade. Deus pode fazer isso. Ele pode avivar a sua obra, Ele pode derramar sobre nós o fervor do Espírito, e pode se cumprir em nós aquilo que a gente canta aqui. Aquilo que a gente canta aqui, que eu já falei para os irmãos já sabem, é um dos hinos mais bonitos que o coral canta. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avança. O Santo Espírito vem e Ele nos aviva. Agora nós precisamos buscar a Deus. Começa em casa, mas também passa pela nossa atividade aqui, como igreja, como povo de Deus. Nós queremos ver isso? Só depende de nós. Nós precisamos buscar a Deus e lutar com Deus, assim como tantos homens de Deus já fizeram e foram vitoriosos, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Cristo. Que Ele nos abençoe.